Boa noite, mais um pouquinho aí de câmbio AL4, né? Pois aí da atualização, quem não assistiu o vídeo aí dá uma procurada na atualização do câmbio AL4, a questão de software, né? Eu queria falar um pouquinho aqui para vocês essa questão que é bem polêmica, tem na internet, muita gente fala da questão de trocar ou não trocar o óleo, eletroválvulas e etc. Então, eu resolvi fazer um vídeo aqui que eu ainda não achei ninguém explicando com detalhe o funcionamento da eletroválvula ou da válvula solenoide, né? Que é essa danada aqui, vão duas no câmbio, né? Uma pro lockup, que é uma aplicação que regula a pressão vinda do conversor, que é outra coisa, e a que faz a regulagem principal do câmbio, que é a que dá a maioria dos problemas. Na realidade, as duas podem ocasionar problema, mas que dá tranco, que realmente dá que o carro entre em modo de emergência, geralmente é a que faz a regulagem de pressão do câmbio ali, a regulagem geral. Como é que funciona isso aqui, né? Como é que é isso aqui? Até eu não conhecia, eu acabei desmontando uma e para entender o funcionamento. Até coloquei na prova aqui, fiz alguns testes aqui na bancada para entender a questão de frequência, de PWM. E basicamente ela funciona assim, né? Que você tem um solenoide aqui dentro, né? Tem uma bobina e você tem uma válvula. Você tem aqui uma entrada de óleo e outra entrada de óleo. Então essa aqui é uma galeria de óleo que circula dentro do corpo de válvula, né? E aqui na traseira você tem o escape da válvula. Então, quando essa válvula não está energizada, ela é normalmente fechada, ou seja, é, tanto essa tomada de óleo aqui quanto essa lateral, elas não se comunicam com a traseira, com a válvula normalmente fechada, né, sem estar energizada. Quando existe a energização do solenoide, ele dá passagem para o óleo aqui para trás, que no caso lá da caixa de transmissão, ela estaria caindo ali na parte ali de fora, né, do corpo de válvula que tem aquela tampa, né, e aí ela retorna pelo cárter. E aqui então você consegue regular a pressão, dando, abre aspas, né, um vazamento para fora ou não, né? E aí você tem isso aqui modulado por um pulso PWM, que pelo que o pessoal diz, nas primeiras versões era de 50 Hz e depois na atualização passou para 100. Eu não sei se essa informação realmente é isso, porque eu não medi, mas tudo indica que existe realmente alguma alteração aqui na frequência de trabalho delas. E aí, através da largura desse pulso, você comanda quanto de pressão que você vai deixar escapar aqui pela traseira, para que a pressão comandada seja a mesma que a pressão lida, né, no sensor. Né? Então, ele lê naquele sensor que tem embaixo do câmbio qual é a pressão do sistema, e aí, através da inteligência ali do módulo, ele aumenta ou diminui o pulso aqui na válvula PWM para que a pressão se mantenha no valor pré-determinado. E aí é importante dizer que dentro do conjunto ali você tem uma válvula fixa, né, um parafuso fixo de ajuste, né, que o pessoal fala, aqui aumenta o tranco, diminui o tranco aqui para não patinar. Aquela válvula, na realidade, ela serve para que você ajuste, faça o ajuste da vazão de óleo para que coincida com o range de aplicação da eletroválvula. Então, é, se aquela válvula estiver muito apertada ou estiver com muito frouxa, né, a vazão vai ser tão grande que mesmo que um pulso mais largo de PWM seja comandado, ele não vai conseguir respeitar a vazão pelo sensor. Enfim, aquela regulagem ela tem que ser feita para que isso trabalhe de uma maneira correta. E aí a gente fala um pouquinho aí sobre o óleo, né? O pessoal fala trocar ou não trocar o óleo. Eu já vi muita coisa, já vi gente falando, mas a limalha fica e a sujeira fica, e aí?
E daí, se você troca o óleo, ele limpa a sujeira, e aí entope tudo. Putz, aí realmente, aí tem as pessoas que falam, se teu câmbio tem 150 mil quilômetros, 120 mil quilômetros, você nunca trocou, não troque, porque vai dar problema. Então, assim, realmente começa, quando o câmbio fica muito sujo, né? Realmente começa a ficar um pouco de loteria, mas a verdade é o seguinte, né? Tirando essa nota aí que as concessionárias colocaram que o óleo era vitalício, né? E era vitalício por uma questão básica, né? Se você vai trocar o óleo aí do câmbio, tem que trocar o filtro, e o filtro não dá para trocar nesse câmbio, né? Porque ele é interno, né? E aí, sei lá por que aí fizeram essa ideia aí de não trocar o óleo. Mas a verdade é que o óleo, com o passar do tempo, ele fica sujo e ele perde as propriedades, né? Ele passa a virar uma água suja, né? E aí essa água suja, sim, ela vai corroer aí as buchas do câmbio, né? Lembrando que o AL4 ele é um câmbio que tem bucha, e essas buchas têm a função de, além de apoio, de selo de vedação, né? Então você tendo desgaste ali, tem perca de vazão, é problema. E o óleo vai perder as propriedades, né? A grande fricção do óleo ali, na realidade, é no próprio conversor de torque, né? O pessoal fala aí muito de disco, tá? O que vai sujar ali bastante é os discos de composites, né? Do câmbio, que vai sujar, mas o que vai submeter o óleo a maior estresse ali é a própria turbina do conversor de torque. Então, se você não trocar o óleo, né, vai ficar uma água lá, teu câmbio vai ficar mais a água que eu digo, né, o óleo com uma viscosidade alterada, né, pelo tempo, pela sujeira, e você vai mandar teu câmbio pro lixo, né? Então, sim, trocar o óleo é fundamental, e trocar o óleo com aquele sistema de refluxo também, porque se você não fizer isso, você não troca o óleo do conversor, e aí você fica tomando banho usando a cueca suja, né? Então, é fundamental, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo que isso é que causa problema na eletroválvula e tal. Então, isso é questionável, sabe? Não é bem isso, não, tá? É, a sujeira, lógico, ela é um problema para o câmbio inteiro, não só para as eletroválvulas, né? Mas a verdade é que essas eletroválvulas aqui, pelo que eu pesquisei, elas tinham alguns problemas mecânicos, né? Lembrando que isso aqui trabalha o tempo todo com onda quadrada, e elas receberam vários upgrades aí desde 2009 aí, que tinha o antes, né? Que tinha esse câmbio até os dias aí até as mais modernas, né? Então, eu acho que era um problema mesmo interno, essa questão da frequência que elas trabalhavam, enfim. Beleza? E aí o óleo que eu uso esse aqui, tá? É um Dexon 3H. Se vocês forem procurar aí na internet, ele é um sintético. Ele respeita aquela nomenclatura lá que a Renault e a Peugeot falam. E inclusive nas especificações aí fora da L4 eles falam no Dexon 3H, porque o Dexon é uma especificação da General Motors, né? Então esse Dexon 3H aqui dá certo, né? Aí eu vi o pessoal falando de colocar o Dexon 6, que é superior e tal. Eu não colocaria, tá? Eu não colocaria porque eu já vi alguns vídeos aí do pessoal fazendo teste de viscosidade no Dexon 6. E o Dexon 6 é um óleo mais fino, né, com uma viscosidade menor que o Dexon 3. Então o câmbio inteiro foi calibrado, todo o sistema de PWM ali para trabalhar regulando a pressão versus a temperatura, né, em cima de uma viscosidade X. E trabalhar na pressão correta é o segredo do bom funcionamento do AL4, né? E aí você vai lá, você põe um óleo mais fino, putz, eu acho que tudo isso daí vai se alterar, né? E se você tiver algum vazamento, ou um selo mecânico que não esteja legal, um vazamento que eu digo interno, né? Putz, isso aí vai piorar ainda mais, ainda com óleo mais fino. Então eu não vejo sentido em usar um óleo mais fino no câmbio, né? Sendo que, putz, melhor usar um óleo de boa qualidade, um óleo sintético, mas dentro da recomendação, que é o Dexon 3H. Beleza, pessoal? Então, boa sorte a todos os proprietários aí da L4.
do pessoal aí que está sofrendo. Como eu já disse no outro vídeo que eu fiz, a atualização do câmbio fez uma diferença imensa, imensa mesmo no funcionamento dele, na parte que regula a pressão, nas trocas de marcha, né? Agora à noite eu estava andando um pouco mais com o carro e eu percebi realmente que a grande diferença está entre primeira e segunda, né? A primeira ele estica um pouco mais e aí a segunda e a terceira ele traz para baixo, né? Tanto que você diminui a velocidade do carro, já entra a primeira. Antigamente não, antigamente ele arrancava, já botava a segunda e ele ficava na segunda meio que travado, né? Tanto para baixo quanto para cima, né? Velocidade para baixo ou velocidade para cima. Demorava para engatar a terceira e ficava retardando para entregar a primeira. Agora não. Ele entrega a primeira antes, retarda um pouco a primeira, entrega a segunda e já entrega a terceira. Então, e essa parte aí de regular a pressão também, a princípio me parece que houve alguma alteração também. Funciona bem melhor aí. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí os proprietários.